Então vamos começar essa nova apresentação sobre o exame de consciência e nós temos aqui o roteiro básico, fundamental, para que esse exame de consciência seja realmente significativo para a nossa vida, que represente algo, que nos dê assim um espírito de contrição, que alavanque a nossa vida espiritual, a nossa luta de cada dia. Por isso, em primeiro lugar, na vida do cristão, estamos falando aqui por pessoas que acreditam em Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o resumo de toda a lei é a lei da caridade, do amor a Deus e o amor ao próximo por Deus. Então, essa busca do preceito da caridade, da perfeição da caridade, deve ser o motor do nosso exame de consciência. Então, todos nós temos que identificar qual que é essa disposição de fundo da nossa alma que acaba como que desorientando, marcando negativamente as nossas ações de cada dia. Então, a identificação daquilo que pode estar prejudicando, que é o núcleo, como que é a raiz dos nossos defeitos. Então, temos que ter essa boa disposição de procura, com a luz de Deus, dos nossos defeitos, buscar esse espírito de contrição que nos vai levar ao arrependimento ou à contrição ou ao propósito de emenda. E essa deve ser a luta de todo e qualquer cristão, homem íntegro, pessoa, homem ou mulher íntegra que buscam a ação diante de Deus. Então, por isso, a primeira questão do nosso exame de consciência é dar prioridade ao conhecimento próprio e que nos leve a ver como é que nós dedicamos ao longo do dia a algumas práticas de vida cristã, práticas que nós chamamos de piedade, de vida de piedade, que permitem procurar, encontrar e amar a Deus no nosso dia a dia. Portanto, nós temos que ver como é que nós cuidamos de uma meditação diária, uma oração mental, uma leitura do Novo Testamento pausada, uns 4 ou 5 minutos todos os dias. Se nós estamos assistindo à Santa Missa, a nossa frequência aos sacramentos. Então estamos falando aqui daquelas coisas que são chaves, que alimentam a nossa vida espiritual, alimentam a vida da graça dentro da nossa alma. Portanto, examinar aquelas coisas que são essenciais, que dão sustentação para a nossa vida sobrenatural, essa vida interior, essa vida escondida com Cristo em Deus. Também examinar como anda o nosso amor àquelas pessoas todas que convivem conosco, o amor ao próximo. O primeiro círculo desse amor recíproco deve acontecer dentro do ambiente familiar, que deve ser criado como um lar luminoso e alegre. Então, essa tarefa do coração, a tarefa da preocupação pelos outros, do nosso esquecimento próprio para dar-se e entregar-se generosamente às outras pessoas, deve ser examinado todos os dias. Portanto, além desses princípios mais gerais, dessas práticas de piedade, do amor a Deus e o amor ao próximo, que se faz através de uma leitura espiritual, do próprio exame de consciência, de um tempo de oração mental, de um aprofundamento nos nossos defeitos e a busca do sacramento da penitência, a busca da comunhão, que são alimento da nossa vida espiritual, também devemos examinar, porque senão estaria faltando algo que dê base, sustentação a todo o resto, como uma casa que lhe faltasse o alicerce, examinar como é que nós vivemos as nossas responsabilidades diárias, como esposo, como chefe de uma família, como esposa, no cuidado dos filhos. Como é que andamos no nosso cumprimento da atividade profissional, a perfeição do trabalho, o prestígio do trabalho, como cumprimos os nossos deveres de cada dia, deveres do trabalho profissional, daquilo que nos compete realizar, se somos criativos, inovadores, estamos atualizados na nossa profissão, porque são todos os deveres morais que devemos examinar, que fazem parte do querer de Deus,
para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Então, deveres que compõem a nossa vocação humana. Portanto, a vida do trabalho e a perfeição do trabalho deve ser examinada. O cuidado da família e as virtudes ou pequenas virtudes do lar. Os deveres também sociais como cidadãos, como é que nós contribuímos para a nossa sociedade, para a nossa família, as famílias mais próximas, o nosso bairro e a nossa cidade, país e assim vai daí para frente. Então, não podemos nos eximir nas nossas responsabilidades da atuação livre e responsável diante desses deveres de cada dia. Não basta, portanto, simplesmente saber o que devíamos fazer, mas também se nós pusermos o coração, pusermos a cabeça naquilo que nós tínhamos que fazer em prol dessa busca da perfeição, portanto, viver as virtudes no âmbito do trabalho, da vida familiar, da convivência social, da convivência com as pessoas na nossa empresa, na nossa atividade, seja qual for. Isto é, nós temos que pensar também que nós colocamos como motivo de atuação, se as nossas motivações são motivações de excelência e se a motivação foi feita por amor a Deus. E aí está a excelência da nossa motivação quando fazemos tudo que temos entre as mãos para dar glória a Deus. Se São Paulo fala de que é preciso em tudo dar glória a Deus, quer comais, quer bebais, dar glória a Deus, imagina nos nossos deveres de cada dia, como é que deve ser a nossa atuação. Então, procurar em todos os momentos e circunstâncias do nosso dia, motivos transcendentes, sobrenaturais, fazê-los por amor a Deus, nos esforçarmos pelo menos por isso, mantendo a presença de Deus ao longo do dia. Em resumo, trata-se do quê? De saber se as nossas horas do dia transcorreram ou se decorreram na presença de Deus. Então, tendo a Deus como fim de toda e qualquer ação, por pequena que seja. E nós sabemos que quem é fiel no pouco e orienta para Deus as pequenas coisas, vai colocar e vai realizar na sua vida aquilo que diz São José Maria em Caminho, de que aquele edifício grande foi feito de pequenas coisas, blocos de cimento, tijolos, pedaços de ferro, um a um, levados dentro da construção, segundo o projeto, fazendo aquilo, o esforço de dia a dia colocar em prática esses pequenos deveres, leva à construção daquele edifício alto, imponente, majestoso. E aí está a edificação das virtudes dentro da nossa vida. Portanto, vamos nos examinar como é que nós estamos no nosso cumprimento dos deveres de cada dia. E tudo que nós acabamos de ver, o cumprimento dessas práticas de piedade, vida de oração, o cumprimento dos nossos deveres de cada dia, remetem, em primeiro lugar, à necessidade de luz para esse exame no final do dia e ao longo do dia, esse espírito de exame. Quem não tem espírito de exame, com certeza não fará bem o seu exame de consciência no final do dia. Deve dar pequenas paradas para identificar se o seu coração, se a sua alma está se dirigindo para Deus. Então, uma das orientações interessantes para melhorar no nosso exame de consciência é estabelecer, além de um exame geral, no final do dia, também um exame específico, particular, que se chama exame particular. E esse exame particular vai direto àquele defeito que nos domina ou à virtude que estamos mais precisando. Se nós temos dificuldades para levantar, para entregar os nossos trabalhos nos prazos, nós temos que vencer ou o defeito, que seria a preguiça, pecado capital, ou colocar uma luta mais intensa no espírito de diligência, de proatividade, de iniciativa, de inovação, de dar conta do recado, fazer antes, mais e melhor. Portanto, adquirir uma virtude determinada através de um exame particular, com uma cobrança mais frequente, e tendo em conta que não é para lutar simplesmente à base de força ou à base de braços, mas, sobretudo, apoiados em Deus, porque temos a graça, e um exame como esse, que é o exame particular para lutar contra o defeito dominante, deve ser um motivo constante
de pedir perdão a Deus, retificar, voltar, e isso vai nos dar força e energia para continuar prolongando a nossa luta. Porque o que é humano começa bem e com o tempo, diz São José Maria, em Sulco, naquele livro de meditação, Sulco, com o passar do tempo, o humano vai afrouxando, perdendo força, energia e acaba deliquescente. Porém, aquele que é sobrenatural, que se apoia em Deus, começa igualmente bem e ao longo do tempo vai melhorando. Portanto, vamos procurar adquirir uma virtude determinada e afastar, portanto, afastar o defeito dominante ou esse aspecto positivo que por vezes ajuda muito mais no nosso crescimento, procurar aquela virtude que nós estamos precisando mais. E se nós arrancamos essa disposição fundamental que parece que azeda toda a nossa conduta, uma pessoa, por exemplo, irascível, essa irascibilidade, essa sua tendência vai manchar todas as suas obras, motivos de irritação que vão afetando as suas decisões, vai tomar decisões impulsivas, muitas vezes ligadas a um impulso de orgulho, de paixão, que nós temos que saber moderar. Então está aí a necessidade de identificar as raízes do nosso defeito dominante para ir arrancando um por um. E assim, ao longo do tempo, se nós pomos uma meta cada mês, cada 2 meses ou 3 meses, e pegando aspectos desse defeito e ir lutando, ou aspectos da virtude que nós temos que crescer, assim vamos desenvolvendo esse espírito de luta e desenvolvendo efetivamente as virtudes até ter esse heroísmo no dia a dia, que é a busca da santidade ou da perfeição. Então, o exame particular se assemelha ao ataque para nós lutarmos por buscar esse afastamento daquela tendência íntima mais fundamental que nos afasta de Deus e nos afasta das virtudes. Então vai como que uma espada que penetra no defeito dominante ou enfrenta aquela luta por adquirir uma virtude. E também esse afastar aquele pecado capital que está mais nos dominando. Então, o nosso exame de consciência deve concluir por uma contrição, um espírito de contrição, ter um ato de contrição e um propósito de mudança para o dia seguinte. Então vamos procurar refletir sobre isso. Necessidade de lutar por viver um pequeno plano de vida. Isso nós podemos estudar e aprofundar através do material abundante que se fala sobre o plano de vida espiritual. O exame de consciência faz uma visão sobre como vai minha oração, leitura espiritual, como é que vai os meus horários, como é que eu estou lutando por viver os sacramentos no nosso dia. Depois, as nossas responsabilidades no plano humano, como é que lutamos nos diversos âmbitos de compromissos, de responsabilidade, que são tarefas na nossa própria vida. O âmbito familiar, o âmbito profissional e o âmbito como deveres de cidadão que nós temos no dia a dia. Então, essa preocupação de orientar para Deus todas essas coisas vai se refletir no exame de consciência feito na presença de Deus e daí brotam esses propósitos fundamentais de mudança. Nós vamos continuar isso para falar de propósitos de mudança, de crescimento espiritual, porque o exame de consciência é tarefa super importante, que uma pessoa que tenha, mesmo que um pequeno negócio, um modesto negócio, não deixa de se examinar. E há negócio mais importante do que esse negócio na nossa vida espiritual, em que se compromete o nosso futuro, nossa santidade e a vida eterna. Então, vamos, no próxima palestra, dar um fecho em relação a essa prática que é o exame geral e depois iniciamos uma nova sequência sobre o que é o exame particular, como é que se faz um exame particular e que benefícios produz o exame particular. Voltamos a falar na próxima sessão, que vai ser a última sobre o exame geral, e depois começamos mais 4 temas sobre o exame particular. Então, até mais.